Saber Pleno e tô aqui para mais um vídeo. E hoje aqui na nossa transmissão ao vivo pelo Instagram, eu trouxe as canalizações, né, da semana para vocês. Lembrando que apesar de transmitir aqui, eu vou colocar esse vídeo lá no nosso canal do YouTube, Giovana Sapienza. E também vou divulgar isso lá no nosso blog. Então você também pode acessar aí os nossos canais, o nosso Facebook, enfim, que você vai ter aí disponível esses vídeos para você ver depois, poder, né, enfim, receber esse conteúdo de alguma forma, poder acessar ele de uma outra maneira. Então hoje, dando uma introdução a respeito das canalizações, eu acho que vale ressaltar que essa semana acho que as mensagens elas estavam muito voltadas à questão pessoal, à questão dos medos, à questão de como a gente encara aí no nosso dia a dia as nossas situações, as nossas necessidades, os nossos medos, enfim, é como eu me porto no mundo no sentido assim de como eu recebo os conteúdos, de como isso me impacta, né, enfim, de como eu tô tratando e trabalhando isso de uma forma geral. Então acho que esse é o principal mote aí dessas duas mensagens. Eu acho que uma outra coisa que vale também a gente citar aqui é a questão do momento energético que a gente está passando, né? Eu sempre comento no canal, nos nossos vídeos, nosso canal do YouTube, a respeito dos astrólogos, né, que eu sigo, como o Carlos Amit, o Newton Schultz, a Titi Vidal, e essa semana eu pude acompanhar alguns vídeos deles falando sobre a entrada de Lilith no signo de Peixes. Lembrando que Lilith não é um planeta, Lilith não é um signo, Lilith é um ponto no mapa astral e que traz a correlação energética dela, traz algumas questões que mexem com a gente, principalmente no que diz respeito ao íntimo de cada um, aos medos e as coisas como a gente encara, né? E aí, um dos assuntos aí que foi muito abordado com essa entrada também, inclusive da lua nova, é a questão do incômodo, né, que determinado tipo de comportamento, de visão, de sentimento, como determinados tipos de comportamento estão sendo levados ao extremo, estão sendo levados à risca e como isso impacta na gente de uma forma direta. Então é muito engraçado, né, você se perceber no meio dessa transição energética, no meio de todo esse processo louco e você ver como isso impacta no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, na sua relação com os seus pais, com os seus amigos, com o seu relacionamento, né, namorado, marido, enfim, filhos. É como se a gente estivesse no limite do limite e ainda assim a gente fosse cobrado a ter mais paciência, a perceber mais as coisas, a corrigir determinados gaps de comportamento ou de percepção, e isso te leva a um desgaste energético, a uma tristeza ou a sentimentos que você tem que você fala, meu Deus do céu, de onde veio isso? Né? Oscilações de emocionais muito fortes, você tá bem e de repente você não tá mais tão legal e aí aquilo, enfim, te pega de um jeito. São aqueles rompantes, né, emocionais, de você tá bem e de repente você tá mal. E aí de repente você tá mal e você fica bem. E você não sabe como direcionar isso ou por que isso tá acontecendo, né? Para as mulheres elas entenderem melhor isso, é como uma TPM constante, assim, né? Um estado de TPM permanente. Mas enfim, eu acho que isso está sendo aplicado aí para todos nós e eu acho que vale muito a pena a gente aproveitar esse momento energético, esse momento astrológico e espiritual para refletir a respeito dos nossos medos, né? A respeito daquelas roupas que já não nos servem mais, daqueles tipos de comportamento que não cabem mais na vida que a gente leva hoje, né, na vida que a gente escolheu, ou que não serão positivos para aquilo que a gente está desejando, almejando, construindo
para o futuro. E essas duas mensagens, essas duas canalizações, elas vão muito de encontro a esse tema. Então, eu vou fazer aquele mesmo processo, eu vou ler um texto, nós vamos comentar e depois nós vamos para o segundo, ok? Então, vamos lá. Canalização do dia 9 de maio de 2019. Quando sua mente lhe direcionar a pensamentos de baixa luz, retorne imediatamente ao ponto inicial da meditação, onde você adota um estado contemplativo. Sua mente ainda carrega hábitos nocivos e precisa de constantes correções para que consiga se encaixar em um novo padrão de luz. O estado contemplativo é o ato de você indagar e observar aquele pensamento nocivo com profundidade. E fazer 3 perguntas para ele durante esse processo. Primeiro, qual é o motivo de eu estar pensando nisso? Segundo, esse tipo de pensamento contribui com o meu ser de alguma forma? Terceiro, vale a pena eu focar a minha energia nesta questão? Feito e respondido essas 3 perguntas, você compreenderá os caminhos de sua mente. Ao atestar que esse pensamento negativo ou esses pensamentos negativos não lhe servem mais, troque quantas vezes for preciso o foco de sua mente e substitua ideias negativas por coisas boas, boas ideias, pensamentos de luz. A maldade é uma projeção da mente em ilusão. Alimentar o medo causa desordem mental e falta de clareza, como uma visão turva e anuviada. Esse é mais um dos tantos padrões energéticos que o homem precisa se libertar e dar vida a uma nova consciência interior. Seja luz, emane luz e não permita que as trevas invadam o seu ser. Que a paz do Mestre esteja com você. Messias Alijá. Bom, nessa mensagem a gente consegue ver um exercício prático, né? Eu acho que mais do que uma mensagem é uma orientação prática de como trabalhar com pensamentos negativos. Então, como a gente discutiu aqui, se você vivenciou ou está vivenciando um período onde você é assombrado por medos, por pensamentos, né, ruins e você não sabe lidar com isso emocionalmente, espiritualmente, você tem um exercício prático aqui. Então você tem aquele pensamento que volta sempre na sua cabeça, aquele sentimento de angústia. Primeiro perguntar, por que eu estou pensando isso? Qual situação, qual processo que eu estou envolvida que está me levando a constantemente visitar esse pensamento ruim? Respondido isso, segundo, esse tipo de pensamento, ele está contribuindo de alguma forma comigo, para o meu ser, para o meu espírito? Ele está me edificando? Ele tá me trazendo alguma coisa boa, um aprendizado, uma orientação, uma forma de eu observar de como não fazer as coisas? Ou enfim, ou não. Ele é um medo infundado, ele é um pensamento sem nenhum sentido concreto e que não me serve. E aí, terceiro, você perguntar, vale a pena eu investir a minha energia, eu ficar recorrentemente pensando nessa questão, eu ficar trazendo isso? Será que eu não estou tendo um gasto energético desnecessário? Será que isso não está interferindo na forma que eu me comunico com as pessoas? Porque eu estou ficando irritado, eu estou ficando triste, eu estou ficando mal com isso? Então, essas perguntas, elas acabam se tratando de um exercício prático para a gente combater esses rompantes emocionais e esses pensamentos negativos. E aí ele fala que através desse passo a passo a gente vai conseguir entender, né, o nosso pensamento, por que a gente está sendo direcionado para aquilo. E entender também que se eu não preciso daquilo, eu tenho a obrigação de parar a minha mente, né? De bloquear um pensamento ruim e de substituir ele por um outro sentimento, por uma outra forma de enxergar a coisa, certo? E aí ele traz a orientação, troque quantas vezes for preciso de pensamento.
Se aquele pensamento você já viu que não é um pensamento bom, que não vai te levar a lugar nenhum, então sempre quando ele vier na sua mente, substitua ele por um outro pensamento, por uma outra forma de pensar. Isso é muito importante, né? E substitua ele por bons pensamentos, boas ideias, pensamentos de luz, enfim. Esse é o caminho, né? E aí aqui ele dá um adendo. Ele fala que a maldade é uma projeção da mente em ilusão. Por quê? Ilusão. Porque nós ainda estamos conectados com um sentimento de ilusão a respeito das coisas, né? A gente ainda acha dentro de nós que a gente tem um... Como é que eu posso falar? Que o mundo da matéria é o mundo real. E, na verdade, a gente vem vendo que isso não é verdade, né? O mundo da matéria, ele não é real e ele tem uma simples função de permitir que a gente experiencie as coisas aqui. Então, quando a gente foca na maldade, quando a gente foca num pensamento negativo, quando a gente foca numa postura turva e a gente leva os nossos dias embasados nesse tipo de sentimento, a gente começa a entrar num mundo de ilusão, né? A gente começa a ter uma visão turva, porque você deixa de fazer as coisas, ou você faz as coisas de uma forma equivocada por conta daquele sentimento, e por aí vai. Então, ele chama a nossa atenção para isso e fala, olha, você tem que entender que isso é uma ilusão, né? Que esse é um padrão, e aqui ele fala, esse é mais um dos tantos padrões energéticos que o homem precisa se libertar. Então, para a gente entender esse período de transição, para a gente entender esse período desse novo momento espiritual que a gente está se aproximando, a gente precisa se libertar disso para poder viver bem, para poder viver com mais consciência, para poder viver com mais pé no chão, tá? Então, ele fala aqui no final, seja luz, emane luz e não permita que as trevas invadam o seu ser. As trevas, quando ele olha, ele fala de trevas, ele está se referindo a esse tipo de pensamentos, pensamentos negativos, pensamentos egoístas, pensamentos de medo, de falta, que são todas coisas que a gente vai projetando mentalmente e que às vezes nem existem na nossa vida. Às vezes você tá com medo de que daqui 2 semanas você não vai conseguir pagar aquela conta. Ninguém tá falando, né, que você não tem mais que observar suas finanças, não é isso. Mas por que você tá antecipando um sofrimento? De que adianta você ficar pensando nisso agora? Será que não é mais efetivo e melhor você fazer um planejamento de como você vai conseguir aquele dinheiro? Eu vou vender tal coisa, eu vou fazer tal coisa, eu vou, enfim, traçar metas objetivas para conseguir aquele dinheiro que você precisa, do que ficar gastando a sua energia pensando, eu não vou ter dinheiro, não vai dar certo, meu Deus do céu, eu tô com dívida. Você percebe? É substituir um pensamento negativo por uma ideia efetiva, uma ideia que te leve à construção de uma coisa positiva, tá? Então, acho que essa é a primeira mensagem aí que o Messias deixa pra gente. E aí, a segunda, nós vamos ler agora. Vamos lá. A vida é um breve suspiro, nasce do corpo carnal e com ele morre ao findar da jornada. Porém, a caminhada espiritual, que é totalmente livre da matéria, prossegue trazendo outros tantos desafios e ensinando novas lições. Quando o medo envolve o seu ser, é porque os pensamentos estão fixados nos sentidos da matéria. Chegou a hora de fazer mais uma morte, entre aspas, em vida e se libertar de tudo aquilo que não te serve mais, que não ressoa mais de forma positiva no seu ser. Permita-se continuar na caminhada espiritual, ainda em vida. Deixe seu corpo abandonar as limitações e as amarras que impedem o prosseguir do seu caminhar espiritual rumo à evolução. E como fazer isso? Não resistindo, não deixando reverberar em seu interior pensamentos e sentimentos de falta, de raiva, de tristeza e medo, mantendo sua mente serena e imparcial. Somente assim o plano espiritual poderá agir em você e realizar a sua verdadeira libertação interior. Que a luz do Mestre consiga alcançar o seu coração e a sua mente. Messias ali já.
Então aí, mais uma vez, essa mensagem vem falar pra gente sobre a libertação do medo, a libertação desses sentimentos ruins, né? Desses rompantes emocionais e energéticos que não levam a gente para lugar nenhum, né? Então, quando ele fala assim da morte, né? Que ele começa falando que a jornada, a jornada carnal ela termina, porém a jornada espiritual continua. Ele vem falar justamente disso, que em vida, né, vivo, estando aqui ainda no plano da matéria, você pode continuar o seu caminho, a sua jornada espiritual de evolução. E como fazer isso? Morrendo em vida, né, para alcançar essa evolução espiritual. O que seria uma morte em vida? Seria justamente essa libertação, né, de você perceber que você não é essa matéria, que essa matéria é um caminho, né, de expressão, de aprendizado, enfim, é uma forma, é um veículo que você tem para experienciar determinadas coisas. Então, inclusive o Newton Schultz fala muito isso nesse vídeo aí dele, que ele fala sobre esse momento energético, que a gente tem várias mortes durante a nossa vida, né? Quando a infância termina, a gente morre, e aí a gente nasce para a adolescência. Quando a adolescência termina, a gente morre, a gente nasce para a juventude e por aí vai. A gente tem várias mortes e renascimentos ao longo da nossa vida. Quando a gente finda um ciclo e começa outro, né? Isso é muito interessante. Então aqui ele tá fazendo um convite pra gente, que a gente morra em vida no sentido assim de se libertar, né, de um padrão energético que já não cabe mais, de se livrar daquela roupa que já não te serve, de se livrar das coisas e das atitudes e das situações que já te incomodam e que você se sente preso, que você se sente pequeno, limitado, enfim, que não agrega mais nada positivo para o seu ser, né? Então ele mostra pra gente a necessidade disso. E aí ele fala, permita-se continuar na caminhada espiritual, para que o seu espírito, mesmo que em vida, você continue evoluindo, né? E na verdade esse veículo é a melhor forma da gente evoluir espiritualmente, tá? A gente se libertar, abandonar as limitações, as amarras que impedem da gente prosseguir, o medo, a insegurança, aquela coisa de ai meu Deus, e agora isso não é, eu faço, eu não faço, eu não vou, porque fulano, porque ciclano. Não, se libertar disso, escutar a sua essência, escutar Deus falando com você, o plano espiritual, enfim, seja lá o que você acredite, porque essa conexão existe, né? E muitas vezes a gente tá surdo para isso. Então, enfim, prosseguir. E aí ele fala, ok, mas como a gente faz isso, né? Então a gente faz isso não resistindo. O que é não resistindo? É você não... Porque muitas vezes a gente atravanca o fluir da vida. A vida tá te levando para um caminho, você não quer ir para lá, você não quer ir para lá. E aí você faz de tudo para não ir por aquele caminho. Só que frequentemente coisas dão errado. E aí você tá impedindo que a vida te leve para aquele caminho. E se for aquele caminho que você tem que vivenciar? Né? Então, ele fala, não resistindo, não deixando reverberar em seu interior pensamentos e sentimentos de falta, de raiva, de tristeza, de medo, ou seja, sentimentos negativos, né? Mantendo a sua mente serena e imparcial. O que seria uma mente imparcial? Uma mente imparcial é quando você adota uma postura de observação. É aquela questão que ele falou da contemplação, né? De você observar o que está acontecendo, observar como você está reagindo às coisas, observar o caminho que a vida está tentando te mostrar, e às vezes você não está seguindo por algum motivo, e deixar aquilo fluir. Bom, ok, não era esse o caminho que eu achava que era ideal, mas pelo visto é esse caminho que a vida quer que eu vá. Então eu vou deixar fluir. Né? Eu vou fazer a minha parte, eu vou agir de uma forma positiva, mas eu vou deixar que aquilo flua de alguma maneira, né? E óbvio, ninguém tá falando pra você fazer coisas que você não quer fazer. Mas se você tá vendo que o que você tá fazendo não tá dando certo, então é dar murro em ponta de faca,
né? Você ficar insistindo numa coisa que não serve para você. E quando ele fala desses sentimentos de falta, de raiva, de tristeza e de medo, a gente frequentemente recorre a esse tipo de reação como uma forma da gente se ou autopunir, né? Ou então você se colocar como uma vítima. Ai, coitada de mim. Aí você fica triste, você fica com medo. E aí quando você quer também às vezes se auto-sabotar, né? Então, se libertar desse tipo de sentimento, né? O sentimento da falta, aquele exemplo do dinheiro que a gente deu anteriormente, né? De você ficar com foco no problema e não na forma que você vai resolver. Enfim, gente, são sentimentos que a gente, como um ser humano, a gente não tem como não sentir, mas que a gente pode educar os nossos sentimentos. Esse é o convite. Ninguém tá falando para você ser um ser, um anjo ascensionado, né? Não é esse o objetivo. Aqui ninguém tá aqui para ser anjo, mas é no sentido da gente começar a perceber os nossos sentimentos e entender por que eles estão aqui. Por que a gente está sentindo eles? E o que eles estão trazendo pra gente? Às vezes a gente sente medo e aí a gente observa o nosso medo, fala, bom, eu tô com medo por causa disso, mas aí você aprende, você fala, bom, eu não preciso ter medo por conta disso, sabe? É você colocar uma utilidade para os seus sentimentos, você trazer eles como uma forma de você se entender, se conhecer, se evoluir, né? Se você sabe que ir num lugar não te faz bem, então para que você vai naquele lugar? Ou se você sabe que fazer tal coisa te gera um sentimento ruim, para que você vai fazer isso? E, mas porque eu preciso, é necessário. Então, por que aquilo me gera um sentimento ruim? É começar a pesquisar, indagar a vida, né? Indagar as situações e tentar entender o porquê que você reage de determinadas formas às situações. É um convite completo para que a gente possa se libertar, né, dessa ilusão de achar que tudo é obra do acaso. Não existe acaso, existe ação e reação, existe consequência, existe escolha, existe plantio e colheita, né? Então a gente se libertar dessa ilusão do acaso e começar a agir de uma forma mais consciente, né? Começar a se sentir mais presente aí na nossa vida. Bom, pessoal, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Então, lembrando que esse vídeo vai estar lá no nosso canal do YouTube. Se você pegou o vídeo aí no meio do caminho, ou você quer assistir de novo, ou você quer compartilhar com alguém, amanhã esse vídeo já vai estar lá no nosso canal do YouTube e também lá no nosso blog www.saberpleno.com. Tá bom, gente? Muito obrigada aí por acompanhar o nosso vídeo. E vamos trabalhar, né? Porque essa semana tem mais, tá bom? Um beijo, uma semana iluminada para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.